A nossa primeira questão do terceiro ciclo, né? Nosso segundo encontro desse ciclo, o terceiro ciclo. E, sem mais delongas, vamos ver o enunciado, né? Antes de mais nada, para quem não me conhece, todo mundo acho que me conhece, eu sou o professor Diogo, né? Diogo Melo. E nós iremos agora, com essa nossa nova lista, buscar todas as formas de resolver essas questões aí que nós enfrentaremos, que são com relações a ângulos e algumas características, que os ângulos, entre ângulos e lados de triângulos e dependendo de algumas características, dependendo não, usando algumas propriedades, a gente consegue resolver, consegue encontrar formas de resolução de questões envolvendo ângulos de maneira muito mais prática. Isso nós iremos perceber no decorrer da nossa lista, tá? Vamos iniciar agora com a nossa primeira questão, que diz o seguinte. Na figura ABCD, é um quadrado, essa figura é um quadrado, a medida do ângulo AEB é 20 graus e o segmento EC é igual ao segmento BC. De posse dessas informações, qual é a medida do ângulo DFC, que está aí escurinho aí, rachurado, rachurado para ficar em evidência o que é que se deseja, né? A princípio, eu vou desenhar aqui, eu deveria ter desenhado antes, né? Vou desenhar aqui o quadrado ABCD. Vou fazer um pouco com o zoom aumentado, porque as características geométricas que surgirão, nós precisaremos de um espaço maior. Desculpe a falha. Aqui nós temos os vértices A, B, C e D. Temos uma diagonal aqui, ó, que vai do vértice B até o vértice A. Não, do vértice B até o vértice D. Temos um segmento de reto aqui, ó, que parte de B para aqui no vértice E e vai de encontro ao vértice C. Esse ponto aqui é o ponto E, esse ponto é o ponto F e esse é o ângulo que nós queremos descobrir. E o desenho é isso. Aqui no enunciado ele já nos disse que esse ângulo aqui ABE é 20 graus e podemos agora iniciar para procurar formas de encontrar esse ângulo DFC, né? Vamos começar a observar alguns detalhes que a figura e esses segmentos aqui internos ao quadrado, as informações que elas nos fornecem. Primeiro, a diagonal. Uma das características da diagonal de um quadrado, vou botar aqui de lado, um quadrado menor e a sua diagonal. Considerando que esses lados são iguais. Desenhar a mão livre nunca é tão preciso, né? Quase não. Mas a diagonal de um quadrado, sabendo antes que os ângulos dos vértices do quadrado são 90 graus, né? Os ângulos internos de um quadrado são todos iguais e iguais a 90. De tal maneira que a soma dos ângulos internos é igual a 360. Vai ver, a diagonal. Existem duas diagonais no triângulo, né? Existem duas diagonais no quadrado, né?
A diagonal, no caso do do quadrado, estou com o triângulo na cabeça. No caso do quadrado, ela parte de um vértice e incide sobre o vértice oposto. E ela divide esse ângulo aqui, que inicialmente era de 90 graus, em uma parte aqui que é 45 e outra parte aqui de mesma medida de 45 graus. Isso acontece para todo quadrado. Em todo quadrado, a diagonal desse quadrado, ela divide o ângulo original aqui, do vértice original, tanto do vértice original quanto do vértice onde esse segmento termina, né? Ela divide em duas partes iguais. A diagonal no quadrado aqui, ela apresenta características de uma bissetriz. Uma bissetriz é todo o segmento de reta que, quando você tem um vértice qualquer, que meça um ângulo qualquer aqui, vamos supor que seja alfa, é o segmento de reta, a bissetriz. Eu não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá dando para ver. É todo segmento de reta que parte do vértice, da origem, dos segmentos que formam um ângulo, e divide esse ângulo em duas partes, ó, iguais. Essa partezinha agora é alfa sobre 2, e esse outro ângulo aqui é alfa sobre 2 também. Tá? Essa é uma característica da bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo de onde ela parte em duas partes iguais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a bissetriz aqui, BD, ó, que parte desse vértice, incide e termina aqui no vértice D. Nós podemos, então, de acordo com essa propriedade da bissetriz, que aqui a diagonal coincide com a bissetriz, ela divide, então, se ela partiu aqui, esse ângulo aqui, uma parte para cá e outra parte para cá, nós podemos dizer que, daqui para cá é 45 e essa parte daqui para cá também é 45. Não é? Dividir em duas partes iguais a bissetriz. A princípio eu vou ficar só com essa parte aqui. Depois, se eu precisar, é evidente que eu uso. Essa é a segunda parte. Mas vê, eu não tenho a medida desse ângulo aqui, ó. O ângulo EFEBF. Eu não sei quem é esse ângulo, vou chamar ele de um ângulo alfa. Não sei se está dando para ver, mas eu vou aumentar o zoom aqui. Vou botar aqui, ó, que o ângulo EBF, eu vou chamar ele de alfa, tá? Ele de alfa. Sendo assim, a gente percebe que a soma, se tudo é 45, então 20 graus mais alfa graus, o resultado dessa soma dá 45, né? Então, ó, 20 graus mais o valor de alfa, que eu não sei quem é, somando aqui, ó, essa aberturazinha é igual a abertura, a soma dessa abertura que equivale a 20 graus, mais a que equivale a alfa, né? E essa soma ela é igual a 45 graus. Vamos descobrir agora o valor de alfa, né? É um valor que nos ajudará a resolver. Então, passando o 20 graus, que está somando aqui, nós passamos para o lado de cá, ele fazendo a operação inversa, né? Aqui ele está somando, aqui ele vai subtrair. Então, alfa é igual a 45. 45 menos 20. Esse ângulo alfa a gente acaba descobrindo que é 25, né? 25 graus. Então, esse ângulozinho alfa aqui
25 graus. Esse alfa aqui, vou puxar para cá, é 25 graus. Tem umas características da figura que ele falou e eu não copiei, né? Que é que o lado EC, o segmento EC é igual ao BD. No enunciado tem que EC é igual a BD. BD. Tá aqui. EC igual a BD. Tá bem. Sendo assim, BD é diagonal, né? É igual a BC. EC igual a BC. Tava lendo o enunciado que eu li errado, tava confundindo. EC é igual a BC. Eu não estava as características da figura, de acordo com essas características aqui, não fazia sentido ser BC. Mas ele fala que o segmento de reta EC é igual ao segmento de reta BC. Repara bem, um dos tipos de triângulo que nós conhecemos é chamado triângulo isósceles. Só toquei em triângulo isósceles porque nos ajudará aqui. O triângulo isósceles, ele apresenta algumas características importantes que nos ajudarão a resolver isso aqui. Vamos ver? Aqui, o triângulo isósceles. Ele é um triângulo como outro qualquer, mas ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é um triângulo que tem esses dois lados aqui iguais. Por consequência disso, esses dois ângulos aqui da base, que a gente chama, são também iguais. E esse daqui é um ângulo diferente. No entanto, se esse ângulo tiver uma medida alfa, esse ângulo aqui tiver uma medida alfa, esse daqui também terá no triângulo isósceles, que tem como característica ter dois de seus lados com as medidas iguais. E isso acaba, por consequência, fazendo com que os ângulos da base aqui sejam iguais. Isso é uma característica importante para o nosso próximo passo aqui. Isso no triângulo isósceles. Vê, se ele fala que o lado EC é igual ao lado BC, dois lados iguais, né? Vê que temos um triângulo aqui, ó. BCE, né? Temos um triângulo. E ele possui a característica do triângulo isósceles, onde esse lado aqui é igual a esse. Se isso acontece, o que é que tem como consequência? Os ângulos da base são iguais. Então, se aqui, cadê a base dele? A base desse triângulo está aqui, ó. Se aqui for um ângulo, vou botar só uma outra letra. Se aqui for um ângulo beta, o ângulo da base dele está aqui, né? O outro ângulo está aqui, né? Aqui temos a base, o lado dele, um primeiro lado, e aqui temos a base e o outro lado igual. Então aqui temos beta e esse outro também é beta. Oi? Beta. Observa. Como eu falei antes, essa diagonal BD, ela divide o ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus, em duas partes iguais, né? Usamos a parte de cima, o ângulo 45 graus aqui, para definirmos esse alfa. Agora percebe que esse ângulo da base aqui, beta, que é igual a esse, está mais pertinho para depois não surgirem dúvidas. Esse ângulo beta aqui
Beta. Ele é equivalente, ó, à soma de alfa mais esse pedaço aqui, ó, que a bissetriz dividiu e que é igual a 45. Então, beta, aí, é esse alfa que nós descobrimos, mais 45, que é o outro ângulo aqui, ó, a bissetriz partiu um ângulo de 90 graus em 45 para cá e 45 graus para cá. Então, beta será igual a 45, como já tem aqui, 45 graus, mais alfa, né? 45 aqui, mais alfa. Será o valor de beta, que é o ângulo da base desse triângulo isósceles. Mais alfa. Vamos botar essa equação aqui. Ó. Chamando o ângulo EBC de beta, nós temos que beta é igual a 45 mais alfa. A gente já tem o valor de alfa aqui, né? Então só é substituir 25 para cá. Beta é igual a 45 mais 25 graus. O ângulo beta é igual a 70 graus. Aqui. 70 graus. Ó, agora vê. Esse triângulo, como nós percebemos, triângulo BCE, ele é isósceles, tem essa característica, tem essa configuração aqui. Então, se esse ângulo aqui é BC, aqui é beta, esse ângulo também é igual a o ângulo aqui, ó, BEC, né? Por ser isósceles. BEC. Esse símbolo aqui é o símbolo para indicarmos ângulo. Indicarmos os ângulos. E no meio o vértice do ângulo e na ponta os vértices que dão origem, que ao cruzarem no segmento de reta, formam um ângulo. É só uma anotação de ângulo. E a gente percebe que, como ele é isósceles, esse ângulo daqui, ó, EBC, é igual ao ângulo BEC. Então aqui, no lugar de beta aqui, esse ângulo aqui, ó, é também 70 graus. Pronto, ó. Vê bem. Agora vamos observar o triângulo EBF. No triângulo EBF, eu vou desenhar ele à parte. Deixa eu ver um pouco aqui. Eu vou desenhar ele à parte. Desenhar ele aqui, ó. O triângulo EBF. O triângulo EBF, ele está aqui, ó. Você vê aqui que nesse triângulo, ó, o do ângulo EBF é alfa. Aqui, ó. Aqui é alfa. O ângulo, como nós acabamos de observar, o ângulo BEF é beta. Faltando apenas esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo, usar essa letrinha aqui, gama. Mas não se preocupe. Só quero ter certeza que está dando para ver. Eu vou aumentar um pouco. Vou aumentar.
RBF, tá aqui, ó. Aqui é o ângulo alfa, né? Eu não vou nem botar mais a letra alfa, eu vou botar logo o valor. O ângulo alfa de 25, aqui. 25 graus. Aqui, que é o ângulo beta, e nós descobrimos o valor dele. Eu vou colocar também o valor logo, não vou botar a letrinha não. Aqui 70 graus, nós percebemos, nós encontramos. E falta esse terceiro ângulo aqui. Esse aqui, ó. EFB. Vou chamar ele, vou usar uma outra letrinha, gama. Nós sabemos desde o nascimento a gente sabe, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então vamos usando essa característica, essa propriedade do triângulo, da soma dos ângulos internos de um triângulo, vamos usar aqui e achar, já que nós temos dois, vamos achar o terceiro usando essa propriedade, né? Então, ó, nós sabemos que pelo fato da soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180, nós podemos somar, ó, 25 mais 70 mais gama, e essa soma tem que ser igual aqui, ó, vou botar logo aqui. Eu ia botar aqui, mas por questões de espaço, eu vou colocar aqui. E só essa soma aqui era da maior do que 90, né? Aí, isso que não tinha cabimento. Então, esses números aqui, eu vou passar para o lado da, eles realizando a operação inversa, que estavam realizando antes, né? Estão somando aqui, vão subtrair lá. Liguei o ventilador para não fazer zoado demais. Então, a gente percebe que 25 mais 70 dá 95, né? Então, esse ângulo gama é 180, que não muda sinal, porque ele está lá quieto, né, dele, menos o resultado dessa soma, que é 95. Essa subtração nos dá um ângulo de 180 menos 95. Dá 85, né? 85 graus. Resulta que esse ângulo gama aqui é um ângulo de 85 graus. Bem? Cadê? Descobrimos esse aqui, ó. O gama, né? Descobrimos aqui o gama, que é igual a 85. Não sei se vocês lembram de uma característica de ângulos que são opostos, estão um na frente do outro, né? Na frente do outro, na frente é uma forma feia de falar. Matemática, quem estuda matemática, mas são opostos, estão opostos, né? Ângulos são opostos pelo vértice. Uma característica deles, vou fazer uma figurinha aqui para dar um exemplo. Ângulos dessa forma. Esse ângulo aqui tem um vértice aqui e esse ângulo é oposto a esse aqui pelo vértice, né? O elemento geométrico que faz com que eles sejam opostos um ao outro é o vértice. E como a gente percebe que a abertura que originou esse primeiro ângulo aqui, esse α1, é a mesma abertura, ó, que deu origem a esse α2 aqui, ângulos que são opostos pelo vértice, por essa característica, né, que as mesmas retas originam os ângulos, eles são iguais. Ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu botar em algum lugar aqui. Ângulos opostos pelo vértice.
Isso aqui acontece. Também acontece, ó, com esses ângulos aqui, ó. Esse daqui é oposto pelo vértice a esse, né? Aqui esse alfa 3 é igual a esse alfa 4 pela mesma justificativa, que eles são opostos pelo vértice, então são iguais. O alfa 3 é igual ao alfa 4. Isso é teoria, tá? Essa parte aqui é parte teórica. Os nossos cálculos mesmo estão aqui nesse bloco, e além de tudo que a gente está descobrindo aí da figura, aqui nesse bloco. Nesses blocos aqui estão os nossos cálculos. Essa parte aqui do triângulo isósceles, essa observação, é tudo teoria. Essa observação da bissetriz, que coincide com a diagonal de um triângulo, de um quadrado, e a visão geométrica do que é uma bissetriz, né? Isso aqui, essas partes aqui, aqui não, são partes isso aqui é enunciado, foi do enunciado, né? Mas são teorias que na dúvida se vocês sabem ou não, eu estou preferindo lembrar, né? Então veja, essa característica de ângulos opostos pelo vértice serem iguais, nós podemos usar aqui, ó. Porque se nós descobrimos que o ângulo gama é 85, o ângulo gama ele é oposto pelo vértice ao ângulo que nós estamos procurando, DFC, não é? O ângulo EFB, vou botar aqui, deixa eu ver, onde é que eu coloco? Um ângulo aqui, ó, EFB, que é 85, é igual ao ângulo DFC, que é o que nós estamos procurando, né? DFC. Esse ângulo aqui nós temos o valor. Aqui é o nosso... Opa, aqui não vai dar não. Aqui, o nosso ângulo gama é igual a EFC, que por serem aqui, ó, esses dois opostos pelo vértice, são iguais. E como eu sei que EFB é 85, eu acabo encontrando a resposta da nossa questão. EFC é igual a 85. Aqui, ó. EFC igual a 85. E assim nós resolvemos a questão, nossa primeira, né? Aqui revisões, aqui tem um acento, ó. Aqui revisões teóricas de coisas que eu, na dúvida, eu tentei rever com vocês, né? Essas partes aqui, de ângulos opostos pelo vértice, de bissetriz, do que acontece, da característica que o triângulo isósceles apresenta. Aqui mais um exemplo de bissetriz. E isso nos ajudou a encontrar esse ângulo aqui. Está aqui, ó, 85 graus. Tá? Então assim eu vou encerrando por aqui essa nossa primeira questão. E no caso de dúvidas, nós tiraremos nos nossos encontros um fato importante do PIC, que eu vou também escrever, deixar claro lá no nosso grupo. É a importância de realizar as atividades, tanto as avaliações quanto as atividades
que são propostas que estão lá colocadas no site do PIC. Eles têm essas avaliações e os testes, têm as datas limites. É importante vocês prestarem atenção porque, dependendo, o número de faltas influencia, a frequência influencia no desempenho de vocês na realização das avaliações, mas também a falta, o fato de você não fazer os testes e avaliações, isso implica numa possível, isso porque eu tive uma reunião há uns dias atrás com o nosso coordenador e é passível de eliminação do programa. Então, vamos prestar atenção nas datas, das avaliações de testes e manter a frequência nos nossos encontros, né? E tirando dúvidas sempre, porque, como eu digo em todos os vídeos, eu estou sempre à disposição e em qualquer plataforma, seja no YouTube, seja aqui no nosso grupo, nos comentários de cada questão, eu estou sempre à disposição, tá? Encerrando por aqui a nossa questão número 1, nível 2 desse encontro, o segundo encontro do ciclo 3, tá?